Deixa eu cumprimentar o nosso outro convidado que, junto a você, alimenta essa reta final do Manhã TC News e nos coloca a par das últimas movimentações de mercados imobiliários. Faz tempo que a gente queria abordar essa perspectiva, esse assunto, e a gente tem o prazer de receber o Alexandre Despotin, que é CEO e fundador da Mérito Investimentos, é uma gestora especializada em gestão de ativos imobiliários. Bom, então 2 Alexandres hoje. Alexandre Despotin, muito obrigado pela presença, é um prazer recebê-lo. Seria interessante ouvir de você um pouco do panorama desse segmento imobiliário em 2024. Afinal de contas, a taxa Selic está caindo e seguirá caindo. A gente pode ter dúvida quanto à taxa terminal, mas não quanto ao direcionamento. Bem-vindo. Olá, bom dia. Então, sobre o mercado imobiliário, né, e o IFIX, a gente tem mesmo nesses últimos 12 meses uma valorização bem expressiva, né? Nos últimos 12 meses o IFIX acabou rendendo quase 24%, tá? E agora em 2024, nesse comecinho de ano, a gente já tem uma rentabilidade na casa de uns 3,20% já. Então, isso reflete a confiança dos investidores aí no mercado imobiliário, e o impulsionamento que dá essa queda de taxa de juros, né? Sempre quando a gente vê o CDI caindo, você vê os investidores buscando ativos reais, e os imóveis são alguns ativos que normalmente valorizam nesses ciclos de queda de juros, tá? E aí quando a gente tem que sair, do macro, desse conceito maior que você acabou de colocar, e o impacto com o qual se tempera todos os ativos imobiliários. E a gente tem que fazer o stock picking propriamente dito, ou seja, a seleção dos ativos imobiliários em si. Quais são os critérios que têm pautado vocês dentro da gestora? Bom, aqui a gente sempre busca aqueles imóveis que estão sempre bem localizados, né, que são aqueles bairros que sempre estão em grande expansão da cidade, né, para compor a carteira, o portfólio dos nossos fundos imobiliários aqui. Então, o nosso fundo é um fundo de desenvolvimento, onde a gente compra o terreno, aprova um projeto, constrói, né, e isso é rentabilidade. Então, a gente sempre busca aquelas cidades ou aqueles bairros que sempre estão em crescimento, para a gente poder fazer bons investimentos e conseguir ter essa valorização imobiliária com os nossos ativos, né? E aí, a aposta de vocês, do ponto de vista concreto, até para o nosso público ter ideia de ativos imobiliários que podem ser aprofundados, que podem ser estudados. Essa aposta do racional de vocês nos leva a algum ativo em si, um fundo imobiliário em si, que vocês poderiam colocar como oportunidade interessante de se monitorar? Não se trata de recomendação, mas algum ativo que vai se destacando? Por exemplo, poxa, Léo, esse aqui, XXX11, tá nos chamando a atenção em cima do racional tal e tal, tal. Tem algum assim para a gente pincelar? Até um fundo aqui da casa, o MFII11. É um fundo que nos últimos 6 meses rendeu quase 20%. Né? Então, é um fundo que teve uma valorização expressiva, justamente por esses investimentos que a gente fez e essa guinada do governo para incentivar a construção. Nosso fundo ele é um fundo voltado à construção de empreendimentos residenciais, voltados ali para o programa Minha Casa Minha Vida. E junto com esse incentivo do governo, essa grande propaganda de que a gente tem taxas incentivadas para a compra dos imóveis, a gente conseguiu realizar bastante vendas e com isso ter bastante rentabilidade nesse fundo. Então, se quiserem dar uma olhada no gráfico, na rentabilidade do fundo, né, o MFII11, eu acho que é um bom ativo aí para todo mundo dar uma olhada. E a composição do fundo, Alexandre, toca exatamente nas premissas que você estava nos explicando anteriormente, é isso? É isso mesmo. Ele é um fundo que atua aqui no Brasil, na região sudeste e no nordeste, bem forte, né? Temos também uma participação no sul aqui do país e voltado para o mercado residencial, loteamentos, condomínio de casas e prédios verticais de apartamentos, tá? Então, ele é bem voltado para esse mercado e a gente escolhe os empreendimentos a dedo ali, aqueles locais que a gente acha que vai ter um bom crescimento e a gente tem uma boa renda da população bem empregada para a gente ter um bom sucesso ali na venda e conseguir ter um bom ganho de capital com esses imóveis. Alexandre, aqui em São Paulo, eu sou morador da capital, junto a toda a equipe, né? A gente tem como sede a capital paulista. Você anda nas esquinas da vida, você tropeça com novas construções. É um lançamento por esquina, é impressionante. E aí a pergunta automática é, tem demanda por tudo isso?
Te preocupa esse excesso de oferta ou excesso de oferta não é excesso não? Tem sim respaldo e faz sentido, embora cada caso possa ser um caso, porque tem imóveis de baixa renda, imóveis mais voltados para alta renda, certamente você tem um mapeamento mais qualitativo para me responder essa pergunta. O que é unânime é que São Paulo está em obras, impressionante como os empreendimentos imobiliários seguem avançando aqui na capital. Há um diagnóstico sobre isso? É impressionante mesmo, né? Acho que após o Covid, né, depois de um ano mais ou menos do Covid, começou um grande movimento aqui na cidade de vários lançamentos, né? A cidade tinha ficado 2019, 2020, algum período com uma taxa média de lançamentos abaixo tá? E agora a gente voltou para uma média que sempre estava acontecendo antes do Covid. E isso, de fato, a gente percebe pelos lançamentos na cidade. E o que a gente observa pelos nossos relatórios, pela nossa inteligência aqui de mercado, é que esses apartamentos que estão sendo lançados, eles estão sendo vendidos, então o mercado está absorvendo eles, né? E a gente não está vendo aqueles problemas que a gente já chegou a ver em outras épocas de euforia, de muitos lançamentos onde você tinha imóveis que não estavam vendendo. Então, hoje, ali, todas as classes a gente está vendo uma boa demanda, mas a demanda ali mais do programa Minha Casa Minha Vida, ou do Baixa Renda, é o que a gente está vendo, uma demanda bem forte, assim, justamente por conta dos incentivos ali do governo. Pois é, inclusive Cury tem se beneficiado bastante disso quando se olha em retrospecto, pensando aqui no setor de construção. Ó, só um complemento, o MFI 11 está caindo hoje agora, né, basicamente 0,28%, no mês tem uma alta de 1,06% e no ano uma alta superior a 16%, só para complementar, foi o fundo a que você se referiu minutos atrás. Já voltamos com você, Alexandre, CEO e fundador da Mérito Investimentos. Eu separei 2 comentários aqui como gancho para o seu destaque final, pode nos levar para onde preferir. Um dos destaques é do Marcos Seravola, nosso amigo aqui da audiência, membro do YouTube do TC, ele diz assim: Léo, o déficit habitacional em São Paulo é enorme. Se a taxa de juros estivesse um pouquinho mais baixa e os subsídios para o setor fossem ainda maiores, a velocidade de compra seria também ainda maior. O setor de construção impulsiona vários outros setores, reforma linha branca, móveis, etc. Investir em construção, em alguma medida, é investir em vários setores paralelos. Essa é uma reflexão bem legal do Marcos Seravola e a Selic está caminhando para cada vez menor patamar. Já o M. Chama escreve o seguinte: o Haddad sinalizou a abertura do mercado secundário hipotecário, sendo que se a garantia for o próprio imóvel, isso pode ser um start bom para as construtoras e também para os bancos. Ele tem razão nessa movimentação e tem razão também em breve, anúncio de pacote com vistas ao mercado imobiliário. O governo também está estudando, li ontem à noite a respeito. Então assim, você tem um noticiário que tende a ser mais favorável no sentido de estímulos e de redução de custo de capital para o segmento imobiliário como um todo. É o gancho que eu uso para você deixar o seu destaque final, Alexandre. Tá ótimo. Aqui em São Paulo, acho que no Brasil como um todo, existe um déficit habitacional muito grande, né? O que isso significa? Né? Que as pessoas moram muito mal, né? Elas moram, às vezes, em mini residências, né? Ou 4, 5 pessoas num quarto de sala. Então, você tem muitas moradias, né? Nas grandes comunidades, que na verdade, precisam ser construídas habitações para esse povo ter uma casa, uma quarto digna, né? Então, esse déficit habitacional reflete isso, né? Quão mal a população hoje no Brasil mora, né? E o que a gente vê é que por que não são construídas novas moradias e essas pessoas acabam comprando essas moradias? Porque falta renda, né? Hoje você tem a população muito bem empregada, né? Hoje no Brasil está num nível muito baixo historicamente. A população não tem renda suficiente para pagar o seu financiamento da sua casa, né, do seu apartamento. Isso acontece por conta da taxa de juros, né? Então, o juros muito alto, a parcela que o comprador precisa normalmente supera a renda, o salário que a pessoa tem, né? Então, por isso que o governo está fazendo todo esse esforço para conseguir reduzir, dar algum tipo de subsídio, né, para reduzir, né? Então, quando a gente tem uma Selic menor, os juros dos financiamentos imobiliários reduzem, né? E se você tem subsídios, ou você tem alguma forma desses ativos poderem ser negociados e mais investidores fazendo esses financiamentos imobiliários, menor vão ser essas taxas, né? E com isso mais pessoas poderão comprar imóveis e com isso
esse déficit habitacional pode reduzir. Então, esse é o que o governo tenta fazer, né, que é um grande motor da economia, né? Ele gera muito emprego, gera recursos em todas as áreas. Muito importante para o Brasil. Muito obrigado, Alexandre Despontin, CEO da Mérito Investimentos, ajudando a gente nessa reta final do Manhã TC News. Muito sucesso para o Alexandre e até a próxima.